Nessa aula a gente vai ver um pouco do estúdio com fundo branco. Na verdade, o fundo branco, a questão é a gente iluminar e chegar num tom de branco do fundo que nos interessa. Isso vai variar de cada projeto, vai ter projeto que a gente quer um pouco menos, um pouco mais. Se a gente vai querer que na pós isso pareça branco, branquinho de tudo, né? Mas é sempre bom ter uma margenzinha ali, então eu estou iluminando ele, né? Coloquei duas luzes lá no fundo para iluminar ele, para estar bem claro, mas eu ainda ter alguma coisinha de textura para caso na pós o colorista queira tirar um pouco, colocar um pouco, ainda tem alguma informação lá, né? Não está clipado completamente, né? Então isso é importante. Eu tentei deixar ele mais homogêneo lá no fundo, né? E só não até o pé da modelo, porque, enfim, eu não queria produzir mais sombra, né? Então, essa luz da frente, para eu poder modelar de um outro jeito. Magnus, vamos desligar e ligar as luzes assim. Primeiro vamos desligar a nosso ataque, deixar só o contra lá. Tá, então aqui eu desliguei o ataque, vamos desligar o contra agora. Tá? E aí a gente fica eu fico só com o fundo, né? Então só para vocês entenderem qual que é a luz do fundo. Eu coloquei uma luz de cada lado para a gente ganhar mais homogeneidade nesse fundo. Vamos desligar um lado para a gente ver. Ó, se eu iluminasse só de um lado, eu tenho assim, né? Se eu tivesse muito mais recuo e todo o fundo, o estúdio com fundo branco, eu conseguiria fazer coisas um pouco diferentes, porque eu conseguiria puxar essa luz um pouco mais longe, com uma luz um pouco mais potente, eu conseguiria trabalhar um pouco de outras formas, né? Não tem uma única regra. Mas aqui o que é importante é eu conseguir nesse fundo, através do recuo, poderia ser com uma fonte de luz única, uma luz homogênea no fundo. Como eu não tenho tanto recuo nessa parte branca que eu estou usando aqui, eu precisei jogar duas, né? Então vamos ligar a outra para a gente. Tá. Então tá aí, o fundo tá bonitinho, e daí eu fico livre agora, né? Ela fica bem silhuetada ali, então eu fico livre para montar a luz que eu quiser aqui na frente. Então eu pensei em criar uma luz com um certo contraste, né? Então um ataque bem suave, né? E uma luz com um certo contraste, para contrastar com esse fundo, que é bem claro, né? Mas eu poderia fazer diferente, foi uma opção. Eu poderia aqui fazer, olhem, dê uma olhada na aula sobre os 3 pontos de luz, a gente poderia fazer o que a gente quisesse aqui, né? Poderia fazer um clássico dos 3 pontos de luz, enfim, poderia fazer, né? São infinitas as possibilidades. Mas vamos colocar esse contraluz então de novo? Tá, um contraluz bem levinho assim, só para dar um tchananã no cabelo dela. E agora a luz de ataque. Vocês reparem que os lados estão cinza ali, porque o fundo não era branco o suficiente para eu ter a largura do branco pintada no estúdio, para eu ter ela de corpo inteiro. Então sobrou um ladinho cinza ali, mas tudo bem, tá ali. Isso aí na pós, quem fizer a pós pode colar um pedacinho branco a mais ali, porque não invade a modelo e tá tudo bem, enfim, tá tudo certo, não tem problema. A waveform ela é muito útil para eu ver os níveis gerais. Eu estou vendo o branco bem claro aqui, né? E eu vejo os tons dela, mas vamos olhar o false color como é mais fácil eu entender como que vai ficar o tom da pele dela, né? Porque aqui eu sei que a pele dela tá por aqui, ó, e deve ser esse pedaço aqui mais denso, a roupa dela preta é isso aqui, mas vamos ver no false color como fica mais fácil. Então aqui no false color a gente vê bem os tons da pele, né? Então eu vejo que, ó, a pele dela tem um pouquinho de cinza ali, que é o cinza médio, e os contornos da pele, os lados mais curvos estão no rosa, que é um stopzinho para cima do cinza médio, mais claro. E aí, no intervalo, eu ganho um verdinho bem no meio, assim, né? Que é ali um ponto a menos do que o cinza médio, e o rosto dela, na sombra, está num cinza escuro, mas ainda com bastante informação.
Então tá bastante contraste, mas tá num nível ainda que eu tenho informação em tudo. Então aqui o false color é bem útil para ver isso, e aí mostra um pouco qual foi a escolha, né, de exposição. Ou seja, o cartão cinza está vendo se está bem entre o verde e o rosa, ou seja, está bem no cinza médio. Então o rosto dela está bem, assim, o que está mais claro é porque é proporcionalmente mais claro do que o cinza médio, o que está mais escuro é porque é proporcionalmente escuro. Então essa luz aqui está na nossa fotometria, entre aspas, correta, né? Seria a fotometria de luz incidente do fotômetro, né? Ou seja, no cinza médio está cinza médio. E a parte da sombra está ali uns 3 para 4, 3 stops e meio para baixo, ou seja, está bem contrastado, mas ainda um contraste que eu tenho informação. O fundo está 4 stops mais claro do que o rosto dela. Então, ou seja, eu tenho cinza médio, eu estou 4 stops para lá, está o 4 stops e meio, vai? Tá o fundo. Então, quer dizer, ele está bem mais claro, mas ele é branco, né? Então, tá tudo bem, tá tudo certo. E eu tenho aí um tanto a mais de latitude para trabalhar, e eu estou vendo com um LUT REC 709, né? Estou fazendo toda a exposição com o LUT REC 709, ou seja, se eu estivesse vendo a imagem flat em espaço log, sem contraste nenhum, com o máximo de latitude que tem o material, eu teria ainda muito mais espaço para trabalhar, né? Pelo menos uns 5, 6 stops para lá, né? Então eu estou com bastante folga ainda de informação nesse branco, mas ele está 4 stops acima. Bem-vindos ao curso de fotografia do portal Makers. Ao iluminar uma cena, a gente usa uma série de luzes, né? Múltiplas fontes de luz. Um cuidado que a gente tem que sempre ter é com a quantidade de sombras, né? Uma cena com muitas sombras gera uma estranheza. É pouco natural uma figura ter muitas sombras. Ainda mais quando a gente quer parecer que ela é iluminada por uma única fonte de luz. Se a gente põe um contraluz, a gente põe uma compensação, a gente põe um ataque, no caso de usar os 3 pontos de luz, esse modelo dos 3 pontos de luz, mas eles não são feitos para parecer que tem 3 pontos de luz, eles são feitos para parecer que tem um só. As pessoas não se dão conta de que tem 3, não é para se dar conta, né? E quando você está iluminando uma cena, a não ser que você realmente tenha luzes diegéticas, né? Ou seja, luzes de cena, que fazem múltiplas fontes e projetem múltiplas sombras, e daí, tipo, meio que tudo bem, em geral, quando você não quer que isso aconteça, causa um estranhamento. Aqui no fundo branco é ainda mais complicado, assim, porque qualquer luz que você coloca desenha uma sombrinha mínima e daí começa a ter problemas, porque começa a aparecer muito fácil. Então, quando eu comecei a iluminar esse fundo, eu coloquei uma panelinha lá, e essa panelinha refletia uma luzinha de lado na parte interna do refletor. A panela é um refletor parabólico, e aí ela fazia uma sombra a mais na modelo. A gente nem precisa trocar isso, só vamos girar um pouquinho elas para ganhar um pouco de luz nela, só para eles entenderem. Ó, pronto. E vamos girar naquela lá também. Aí, ó. Então, aqui eu só girei um pouquinho as luzes para ganhar um pouco dessa luz, um restinho dessa luz que ilumina o fundo, ganhar na modelo, só para vocês verem a estranheza que causa um monte de sombra da mesma pessoa, uma pessoa só produzindo um monte de sombra, né? No caso do fundo branco, qualquer coisinha que eu coloque, marca. Então, quando a gente estava no fundo preto, a gente encheu de bandeira. Aqui as coisas não são bem assim, porque se eu bandeirar, eu vou marcar também a sombra da bandeira. Então a gente tem que tentar realmente fazer com que as fontes de luz não se misturem desde o começo, né? Então, ó, o Magnus vai bandeirar ali, ó. E aí eu vejo a marca da bandeira lá, a sombra da bandeira. E daí é um problema, né? Então eu marquei a bandeira. Então eu começo a ter vários problemas. Então quando a gente faz o fundo branco, isso é um cuidado que a gente tem que ter, principalmente a luz que ilumina o fundo, ela não chegar nas pessoas que a gente está iluminando. O grande segredo é recuo.
Quanto mais recuo você tiver, mais fácil vai ser sua vida. Aqui a gente tem pouco recuo no que a gente está fazendo. Então aqui eu estou só com uns 3, 4 metros para o fundo. Se eu tivesse mais área de branco para o lado e eu pudesse colocar a modelo 5 metros do fundo, a vida seria muito mais fácil aqui. Porque daí eu não teria problema, eu coloco as luzes para lá, consigo iluminar o fundo inteiro e a luz não volta, não chega a luz para iluminar, para fazer esse monte de sombra estranha, né? Então essa é uma questão bem delicada da iluminação de fundo branco, né? Sempre mas no branco, como tudo marca, é ainda mais delicado. Os cursos da formação de direção de fotografia foram realizados em parceria com a locadora de equipamentos cinematográficos Armada Filmes e também com o Estúdio Vieira, que forneceram todos os equipamentos de gravação, iluminação, além do espaço em estúdio para a gravação desses cursos. Quando você estiver gravando em Curitiba, no Paraná, e necessitar de equipamentos de gravação, iluminação ou estúdio, não esqueça de entrar em contato.